Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E e o Rezende com Z, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente, que essa participação de vocês sempre é muito legal, tá? E hoje eu quero novamente conversar sobre cinema aqui com vocês, tá? Vou falar da sessão de classe dos classiquíssimos que aconteceu nessa segunda-feira, dia 15 de abril, no Estação Net Botafogo 1, tá? E passou um clássico bem bacana, tá, gente? O Homem-Elefante, tá? Um filme com Anthony Hopkins, o John Hurt, né? A Anne Bancroft, tá? Um filme bem bacana, um filme que ajuda a gente a refletir bastante. Um filme feito ali, se eu não me engano, em 1980, com todo em preto e branco, tá? O Anthony Hopkins bem novinho, né? Com cabelo preto, barba preta, né? Muito interessante você ver isso, ele bem jovial, tá? E do que se trata esse filme? Esse filme ele tem uma reflexão bem profunda, né, sobre a condição humana, né? A gente pode falar isso, né? Por que Homem-Elefante, né? O filme ele começa com uma mulher, né, que estava na África, ela estava grávida e ela acabou sendo, né, pisoteada por elefantes. Ela sofreu um ataque de elefantes na África, foi pisoteada por eles, né? Provavelmente deve ter morrido, mas o neném ainda nasceu, né? E o neném nasceu completamente deformado por causa desse pisoteamento. Ele acabou virando uma atração de circo, né? O dono do circo, né? O dono da atração era um cara que tratava ele muito mal, tratava ele na base da varada mesmo, né? E ele praticamente não falava, ele era totalmente deformado, cheio de tumores, coisa e tal. E o médico, né, que estava passando por esse circo, né, lá em Londres, né, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, fica curioso, né, com esse espécime, vamos dizer assim, né? E aí ele vai conseguir, com uma graninha, né, obviamente, né, tirar, né, esse homem-elefante, né, essa criança que nasceu deformada e virou um adulto completamente deformado, que mal falava, né, nem falava, coisa e tal, né? Era chamado de Homem-Elefante pela história trágica da mãe, né? E aí o que vai acontecer? O Anthony Hopkins ele vai primeiro usar ele como uma espécie de espécime mesmo de laboratório para dar suas aulas de medicina, né? Mas com o tempo ele vai tentando, com todas as aspas do mundo, civilizar, né? Essa criatura abominável, horrenda, né? Que era vista como uma coisa abominável, horrenda pelos olhos de todo mundo. A gente está falando de uma época aí, de uma Inglaterra que está mais ou menos ali na virada do século XIX para o XX, um pouco mais depois disso, né, coisa e tal, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a transformar, né, essa criatura que despertava medo e nojo de todo mundo, né, num gentleman, num cavalheiro. Ele vai conseguir se comunicar com ele não fala, ele nem falar ele falava, tá? E ele vai começar a desenvolver a fala, coisa e tal, vai começar a se comportar como um verdadeiro cavalheiro, coisa e tal, né? Só que, né, teve sempre aquela coisa dele ser um exemplar freak, né? Uma coisa assim que aterroriza os outros, um exemplar de circo, tipo mulher barbada, anões, essas coisas, né? E aí a gente vai ter a situação de que, apesar dele estar se civilizando, né, se bem que esse termo é muito infeliz, né, apesar dele estar começando a ser aceito pela sociedade, né, ele acaba virando uma manchete, né, nas páginas de jornal, tá? E as pessoas vão visitar ele para conversar com ele, e aí no final das contas ele está novamente, né, sendo uma espécie de atração circense, né? Se no primeiro momento ele ficava lá na carroça lá dentro do circo, né, dentro do parque de diversões do Vaudeville, né, sendo mostrado para as pessoas ficarem olhando aquela figura humana completamente deformada, né? Agora que ele se civilizou, né? E ele começa a ser aceito pela alta sociedade inglesa, né? Ele novamente vira uma espécie de atração. Isso dá um grande dilema na cabeça, né, do personagem do Anthony Hopkins, né, que ele estava querendo ser um homem bom, né, estava querendo resgatar aquele ser humano que estava sendo tratado como uma porcaria por todo mundo, né, e no final das contas ele acaba fazendo a mesma coisa, transforma ele também numa atração circense. O problema é que
vamos dizer assim, as pessoas de camadas sociais mais baixas ali, tem um camarada que começa, né, um camarada mais pobre, um camarada de mais mau caráter, vamos dizer assim, não vou dizer mais pobre, pobre também, mas de mau caráter, né? Ele vai começar a querer ganhar dinheiro com aquilo, né? E ele vai começar a levar as pessoas para ver ele, né? Ele estava internado num hospital, né? Que ele acabou conseguindo o direito, né, de morar nesse hospital, né, dado pela Rainha Vitória, inclusive, né? E ele vai justamente ser visto novamente como uma atração abominável pelas pessoas, por esse cara mal encarado, por esse sujeito mau caráter, né, coisa e tal, né? E ele acaba fugindo e volta para o velho circo dele, para o velho dono dele, que continua tratando ele muito mal, até que tem um dia que ele acaba fugindo. Os anões vão lá e soltam ele, né? Ele estava preso na jaula junto com os macacos, os anões soltam e ele vai fugir, né? E quando ele pega um barco, vai embora, e quando ele está numa cidade, numa estação de trem, né? Ele é descoberto pelas pessoas que ele andava com um capuz, né? As crianças começam a perseguir ele, aquele negócio todo, as pessoas começam a correr atrás dele. E ele começa a gritar que era um ser humano, que não sei o que, coisa e tal. A polícia descobre ele e aí ele volta novamente, né, para o seio da segurança lá do médico, né, interpretado pelo Anthony Hopkins, tá? Só que ele está realmente com os dias contados, né? Essas anomalias dele, né? Obviamente encurtaram demais o tempo de vida dele, né? Ele acaba terminando, né? Falecendo depois que ele termina de fazer uma maquete de uma catedral que ele não conseguia ver, que ele só via a parte de cima da catedral porque ele não podia sair de casa, né? Vamos dizer assim, sair do hospital, né? E aí ele usou a imaginação para terminar a catedral dele, não sem antes ele ir ao teatro, que era uma coisa, uma experiência que ele queria ter, né? Ele acaba falecendo e fica-se aquelas frases, né, reconfortantes, né, de que ninguém nunca morre, coisa e tal, vai para um outro plano, esse negócio todo. É um filme triste, tá, gente? É um filme triste, é um filme que mostra, né, essa questão da condição humana, né? Porque no final das contas ele era uma criatura deformada, né, que por causa de um acidente, tá? Mas a alma dele era pura, era muito doce, era muito pura, né? Enquanto que a sociedade, né, onde as pessoas na prática, né, falando na prática, eram perfeitas, né, no caso, não tinham deformidade nenhuma, mas a deformação dessa sociedade estava justamente no preconceito, estava justamente na forma como se tratava, né, aquela figura humana que sofreu essa grande infelicidade de ficar toda deformada, né? Então, se você tem uma criatura deformada que tem uma alma profundamente humana, no melhor sentido da palavra, né? Você tem uma sociedade humana feita de criaturas aparentemente perfeitas, né, mas que têm almas altamente deformadas, né? Porque o pior do ser humano estava na sociedade ali, entendeu? Que tratava o diferente, né, como uma abominação e como vítimas de perseguição e de preconceito, né? O filme está trabalhando justamente essas questões, tá? David Lynch está na direção, tá, gente? A gente não pode esquecer de falar isso, né? E é um filme que, por causa de tudo isso, né, ele desperta muita reflexão na gente, entendeu? É um filme triste, tá? Como eu falei para vocês, mas eu já tinha assistido esse filme, não tinha muitas recordações dele, tá? Mas hoje revendo, né, em retrospecto, né, ele não é tão triste assim, não. Ele vai ter essa criatura, né? Que era o John Mitchell, um negócio, John Merrick, um negócio assim, tá? O John Merrick, ele vai ter os momentos de felicidade dele também, quando ele começa a ser aceito pela sociedade, quando ele encontra, né, esse médico que o Anthony Hopkins interpreta, que é uma alma bondosa e caridosa para com ele, coisa e tal. Quando ele vai ao teatro, quando ele encontra a atriz que é diretora do teatro, que quer conversar com ele, esse negócio todo, né? E o próprio apoio também da família real inglesa, né, a ele, né, nessa questão toda, né, vai aliviar um pouco, tá, todo esse sofrimento dele. Então, apesar de ser um filme bem triste, bem angustiante, ele não é de todo não.
nosso protagonista deformado, vamos dizer assim, né? Esse nosso protagonista, ele vai ter alguns momentos de felicidade também, apesar de ter que enfrentar essa sociedade, né? Que é muito, muito, muito preconceituosa, né? E que não consegue compreender, não consegue aceitar, né, o diferente, não consegue aceitar a diversidade. Mas a grande mensagem do filme é essa, de como esse camarada sofreu, né, na mão dessa sociedade que era altamente preconceituosa contra ele. E uma outra curiosidade também é que, por causa da doença dele, ele não conseguia dormir. E ele só vai conseguir dormir quando ele morre, né, no final das contas, né? Então a morte também acaba trabalhando aí como uma espécie de libertação, né, de todos os tormentos que ele passou em vida. Filme bem interessante, gente. Vale muito a pena dar uma revisitada nesse filme aí. Tá? É um filme conhecido, é um filme famoso, tá? Que passou nos classiquíssimos. Essa é a minha dica de hoje. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida nova e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Eu nem me lembro se eu botei um texto do Homem-Elefante lá. Qualquer coisa deve ter um texto lá também, tá? Se não tiver, tem esse vídeo aqui, né? Que quebra um galho, tá? E meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.